A primeira coisa que Isabela ouviu naquela noite foi o som do próprio nome dito como se fosse um erro. Isabela. A voz do gerente cortou o salão do restaurante como uma lâmina. Não foi alto, mas foi o tipo de chamado que faz as pessoas fingirem que não escutaram, só para não se comprometerem com o constrangimento alheio. Isabela estremeceu com a bandeja nas mãos, sentindo o suor frio escorrer entre as omoplatas, e olhou para o relógio no alto da parede. 8h47. Faltavam 13 minutos para acabar o turno, mas ela já sabia. Não ia embora cedo. Quando atravessou o corredor apertado entre a cozinha e o salão, a música ambiente parecia mais baixa. Era sempre assim. Quando o restaurante recebia gente importante, o ar mudava, como se o próprio lugar prendesse a respiração. O gerente Augusto estava na entrada do salão principal, com o corpo parcialmente virado para bloquear a visão de quem passava. Ele tinha aquele sorriso que não chegava nos olhos, o sorriso de quem precisava agradar um homem capaz de comprar o prédio, a rua e o silêncio das pessoas dentro. Mesa do Sr. Dante Moreira, sussurrou Augusto, rápido demais para ser natural. Ele pediu a melhor garçonete. Isabela sentiu a garganta secar. Dante Moreira era o tipo de nome que aparecia na tela dos celulares quando alguém abria um portal de notícias. O bilionário jovem, herdeiro e self-made ao mesmo tempo, dono de uma holding com empresas em tudo quanto era área, famoso pela frieza, por processos judiciais, por entrevistas em que ele sorria enquanto destruía reputações. Ele tinha uma imagem bem desenhada, tão perfeita que parecia irreal. Terno impecável, olhar duro, postura de quem nunca pede licença. Feio assim, eu não sou a melhor. Isabela começou já ensaiando a fuga. Augusto a cortou com um olhar que dizia: não me faça perder meu emprego. Você é a mais discreta. E ele veio com convidados. Gente grande. Por favor, sem erro. Discreta. Era assim que chamavam a timidez dela. Isabela não era ruim no trabalho. Na verdade, era boa. Lembrava pedidos, notava detalhes, antecipava necessidades, mas falava baixo, sorria pouco, não fazia piadas. Não tinha aquela leveza social que deixava clientes ricos confortáveis. Ela respirou fundo e caminhou. A bandeja parecia mais pesada a cada passo, como se carregasse não pratos, mas uma espécie de julgamento. A mesa do Sr. Dante ficava no canto mais nobre do salão, perto da janela, com vista para a cidade iluminada. Havia 6 pessoas, todas vestidas como se o mundo fosse um evento. Mas foi Dante que prendeu o olhar de Isabela antes de qualquer coisa. Ele estava sentado na cabeceira, com as costas retas e a mão esquerda repousando ao lado de uma taça de vinho que ele nem tocava. Ao lado dele, uma cadeira vazia. Não vazia por falta de gente. Vazia como se estivesse reservada para alguém que ainda não tinha chegado. Quando Isabela se aproximou, o burburinho de conversa diminuiu. Não por respeito a ela, mas porque, perto de Dante Moreira, até o som parecia pedir permissão. Boa noite, Isabela disse com a voz treinada para não falhar. Eu sou Isabela e vou... Dante ergueu o olhar. Era um olhar rápido e exato, como se ele calculasse o valor de tudo com o simples movimento dos olhos. A pessoa, o tempo, a utilidade. Você fala baixo, ele comentou sem sorrir. Isabela prendeu a respiração. Desculpe, senhor. Posso repetir? Não. Só acho curioso. Ele recostou levemente, a ponta do dedo tocando a taça como quem marca território. Traga água com gás, sem gelo. E diga ao chefe que a carne tem que vir no ponto exato, não quase. Os outros convidados riram, aquela risada que não nasce do humor, mas da necessidade de concordar com quem manda. Isabela anotou, mantendo os olhos no caderno para não encarar aquilo de frente. Quando se virou para sair, ouviu uma voz feminina, suave e venenosa. Dante, você escolhe as garçonetes mais tristes. Parece que você gosta de gente que não tem vida. Mais risos. Isabela fingiu não ouvir. A vergonha é uma coisa curiosa. Ela queima mais quando você tenta fingir que não está queimando. Ela foi até a cozinha, pediu as águas, confirmou o ponto da carne, respirou de novo. Só mais 13 minutos, pensou, como se o relógio fosse uma saída secreta. Quando voltou, o lugar parecia ainda mais frio, porque a cadeira vazia ao lado de Dante agora tinha alguém, um menino. Ele devia ter uns 8 anos. Pequeno para a idade.
Ou talvez era só a forma como ele encolhia os ombros, como se tentasse ocupar menos espaço no mundo. Tinha os cabelos escuros, penteados de um jeito apressado, e segurava um tablet junto ao peito como se fosse um escudo. Dante não olhou para ele. Não olhou com carinho nem com irritação. Não olhou, como se o menino fosse parte da decoração. Isabela percebeu isso num instante e sentiu algo estranho no peito. Uma mistura de pena e indignação que ela tentou enterrar de volta, porque não era seu papel sentir nada. Ela pousou a água na mesa, com cuidado. Boa noite, disse novamente, agora olhando para o menino por reflexo. O garoto ergueu os olhos. Eram olhos enormes, atentos, mas havia neles uma coisa que Isabela reconheceu em si mesma. A vigilância de quem espera ser ridicularizado a qualquer momento. Isabela sorriu, discreta. Quer água também? O menino não respondeu. Dante soltou um suspiro como se aquilo fosse uma inconveniência. Ele não fala, Dante disse, sem a menor paciência. Na verdade, ele não ouve. Meu filho é surdo. Você pode falar com ele se quiser. O canto da boca de Dante subiu 1 milímetro num quase sorriso, mas não adianta. Ele só fica mexendo nesse tablet. A mulher elegante ao lado dele, a mesma que tinha comentado sobre garçonetes tristes, inclinou-se para observar o menino como quem vê um animal exótico. Ah, que pena! Ela murmurou, mas o tom não era de pena. Era de espetáculo. Isabela sentiu o rosto aquecer. Ela não sabia por que exatamente. Talvez porque a frase "não adianta" veio com uma crueldade casual, como se a surdez fosse uma falha moral, e não uma condição. Talvez porque Dante falou "meu filho" com a mesma frieza com que alguém fala "meu carro". Ela abriu a boca para responder, e fechou de novo. A timidez dela sempre fazia isso. Deixava as palavras prontas na garganta e, na última hora, puxava o freio. Mas o menino continuava olhando para ela. Não para os copos, não para o salão. Para ela. Isabela olhou de volta. E, sem pensar, fez uma coisa que não fazia desde a adolescência. Levantou a mão e desenhou um gesto no ar. Foi simples. Um cumprimento. O menino arregalou os olhos. Dante, ainda com o sorriso torto, inclinou a cabeça. O que você está fazendo? Mímica. Isabela sentiu o coração bater mais forte. Podia mentir. Podia rir. Fingir que era brincadeira. Podia voltar para o lugar seguro do silêncio. Mas o menino, por algum motivo, pareceu se endireitar na cadeira. O tablet desceu um pouco, como se ele estivesse pela primeira vez na noite, prestando atenção no mundo fora da tela. Isabela respirou. Não é mímica, ela disse um pouco mais firme. É Libras. A mesa ficou silenciosa por um segundo que pareceu grande demais. Dante franziu as sobrancelhas. Libras? Você sabe? Isabela assentiu, sentindo as mãos tremerem, mas mantendo a postura. Eu sei o básico, aprendi por causa do meu irmão. Dante olhou para o menino pela primeira vez. E quando olhou, foi como quem olha um problema sem solução. Então, fale com ele, Dante disse, e agora havia um desafio na voz. Vamos ver se adianta. A mulher elegante riu de novo, como se aquilo fosse entretenimento. Os outros convidados olharam com aquela curiosidade desagradável, esperando um show. Isabela odiou aquilo. Não por ela, por ele. Ela virou o corpo para o menino, bloqueando um pouco a visão da mesa. Não era muito, mas era um gesto como se dissesse, eu estou falando com você, não com eles. Ela fez o sinal de olá e depois apontou para si, fazendo o sinal do próprio nome, soletrando com a datilologia. Isabela. O menino piscou rápido e levantou as mãos com hesitação. Ele respondeu. O gesto dele foi pequeno, mas claro, e foi ali que Isabela sentiu algo se partir e se rearrumar dentro dela. O menino sabia, o menino queria, o menino tinha uma voz, só precisava de alguém que entendesse a língua dele. Ela apontou para ele perguntando o nome. Ele hesitou, olhou para o pai, como se pedisse permissão. Dante não reagiu. Então, o menino respondeu mesmo assim, formando o sinal com cuidado. Guilherme. Isabela sorriu e dessa vez o sorriso veio de verdade. Ela sinalizou. Prazer. Guilherme repetiu, errando um pouco, e riu sem som. Um riso que acendeu alguma coisa no rosto dele. Ele parecia mais vivo. Os convidados estavam calados. O tipo de silêncio que acontece quando o espetáculo toma um rumo que ninguém esperava. Dante, porém, não gostou. Olha só, ele disse com um sarcasmo controlado. O garoto sorriu.
Milagre. Você quer uma gorjeta por isso? Isabela não olhou para Dante. Continuou olhando para Guilherme e sinalizou devagar para garantir que ele entendesse. Você está bem? Guilherme mordeu o lábio. Os dedos dele pairaram no ar, como se ele estivesse decidindo se podia ser honesto. Então, ele sinalizou algo curto. Não. Isabela sentiu o estômago afundar. Ela sinalizou. Por quê? Guilherme olhou ao redor, e o medo voltou ao rosto dele. Ele apontou discretamente para o pai, depois fez um sinal que Isabela reconheceu com um choque. Gritar. Mas no caso dele não era gritar com som, era gritar com o corpo, com o olhar, com a agressividade. Isabela engoliu seco. A mulher elegante pigarreou, impaciente. Então, ela está falando o quê? Perguntou, como se Guilherme fosse um objeto sendo traduzido. Dante girou a taça devagar, observando Isabela como quem observa um funcionário ousado demais. Sim, ele disse. O que meu filho está dizendo? Vamos, interprete. Isabela sentiu a armadilha. Se ela dissesse não estou bem, Dante teria uma desculpa perfeita para fazer o menino parecer dramático. Se ela omitisse, estaria traindo a confiança dele. Ela olhou para Guilherme. Ele estava esperando. Então Isabela fez o que nunca fazia. Escolheu um caminho que podia custar caro. Ele disse que não está bem, Isabela falou firme, e que ele tem medo. Os convidados se mexeram desconfortáveis. A palavra medo não combinava com aquela mesa, com aquele vinho, com aquela vista da cidade. Medo era coisa de gente comum. Medo era coisa que rico compra para os outros, não para si. Dante soltou uma risada curta, sem humor. Medo de quê? De mim? Isso é ridículo. Isabela manteve o rosto neutro, mas as mãos dela, embaixo da bandeja, tremiam. Ela sinalizou para Guilherme. Quer dizer mais? Guilherme apertou o tablet, depois levantou as mãos. Os dedos dele se moviam com dificuldade, como se cada sinal carregasse peso. Ele sinalizou. Ele me odeia. Isabela sentiu um nó na garganta. Dante inclinou o corpo para a frente. E aí? Ele provocou. O que foi agora? Vamos, traduza. Isabela poderia amenizar. Poderia dizer, ele está confuso, ele está cansado. Poderia escolher a diplomacia, mas havia algo no olhar de Guilherme, uma súplica silenciosa, um pedido que não era por proteção física, mas por reconhecimento. Um pedido para que alguém finalmente dissesse a verdade em voz alta. Isabela respirou fundo. Ele disse, a voz dela saiu mais baixa, mas ainda clara, que o senhor odeia ele. O salão inteiro pareceu parar. A mulher elegante levou a mão à boca, como se estivesse assistindo a um escândalo delicioso. Um dos convidados tentou rir, mas a risada morreu no meio. Dante não riu. O rosto dele endureceu de um jeito diferente, como se uma lâmina tivesse sido puxada de dentro. Eu não odeio meu filho, ele disse devagar, cada palavra parecendo escolhida para ser incontestável. Eu só não tenho tempo para essas dramatizações. Isabela não desviou o olhar, e não sabia de onde vinha aquela coragem. Talvez fosse a sensação de estar, pela primeira vez, do lado certo de alguma coisa. Ela sinalizou. Por que você acha isso? Guilherme baixou a cabeça. E então, com movimentos mais rápidos, como se de repente ele tivesse decidido despejar tudo antes que o interrompessem, ele sinalizou. Ele manda eu falar. Ele grita sem som. Ele diz que eu sou defeito. Ele diz que minha mãe foi fraca. Ele diz que eu estrago a foto. Isabela sentiu o corpo gelar. A última frase, estrago a foto, foi a mais cruel justamente por ser banal. Não era uma agressão física. Era uma agressão de imagem, de reputação, de ego. Dante ficou imóvel, mas seus olhos brilharam com algo perigoso. Chega, ele disse, seco. Você está colocando palavras na mão do meu filho. Isabela encarou Dante agora diretamente. Eu não estou colocando nada, ela respondeu. Ele está dizendo. E ele está dizendo com clareza. Dante empurrou a cadeira para trás com um movimento controlado demais. Controle de quem está prestes a perder o controle. Você é só uma garçonete, ele falou. E essa frase veio como um golpe ensaiado. Uma forma de recolocar Isabela no lugar que ele acreditava que ela ocupava. Não se meta onde não é chamada. Você quer bancar a heroína? Quer que eu te demita daqui com uma ligação? Augusto, o gerente, apareceu como um fantasma atrás de Isabela, pálido, com as mãos entrelaçadas. Senhor Dante, por favor, ele tentou. Dante ergueu a mão,
mandando o silêncio. Isabela sentiu as pernas fracas. Demissão significava aluguel atrasado, remédio da mãe, condução, fome. Ela sabia tudo isso com a clareza cruel de quem vive contando moedas. Mas também sabia outra coisa, e essa coisa doía mais. Guilherme estava olhando para ela como se ela fosse a única pessoa naquele mundo capaz de ouvi-lo. Isabela engoliu o medo. Eu não quero ser heroína, ela disse. Eu só estou falando com ele. Dante estreitou os olhos. Fale então. O tom dele ficou mais baixo, mas mais cortante. Fale com meu filho surdo. Faça seu show. Vamos ver o que a garçonete tímida tem para ensinar. A palavra tímida veio como escárnio, como se ele tivesse lido o ponto fraco dela e decidido apertar. Isabela sentiu o rosto queimar, e mesmo assim, virou-se para Guilherme. As mãos dela subiram. Ela sinalizou uma frase curta, simples, mas que carregava uma verdade que ela mesma precisava ouvir há anos. Você não é defeito. Guilherme piscou. A boca dele tremeu, como se ele não soubesse se podia acreditar. Isabela continuou, sinalizando devagar, olhando nos olhos dele. Você é uma pessoa. Você merece respeito. Eu estou aqui. E então, quase sem perceber, ela sinalizou algo que não era mais só para o menino. Era para Dante, para aquela mesa, para todo mundo que transformava a dor em piada. Eu também fui tratada como se minha voz não importasse. Dante deu uma risada breve. Ah, pronto. Agora é terapia em libras. Ele se inclinou, olhando para os convidados como se pedisse cumplicidade. Quer saber? Pode continuar. Quanto mais você fala, mais claro fica que isso é só drama. Isabela sentiu o sangue subir. Ela não era uma pessoa de confrontos. Nunca foi. Ela sempre engolia. Só que naquela noite, ela não engoliu. Ela olhou para Dante e falou, com a calma de quem finalmente encontra uma pedra firme no meio da correnteza. O senhor não está com raiva de mim, nem dele. O senhor está com raiva porque, pela primeira vez, alguém está entendendo o que ele diz. O sorriso de Dante desapareceu. Cuidado, ele avisou em voz baixa. Isabela assentiu, como se tivesse aceitado o risco. Então ela voltou para Guilherme e sinalizou. Se você quiser, eu posso te ensinar mais. Eu posso te ajudar a falar com o mundo. Mas você não precisa pedir desculpas por existir. Guilherme começou a chorar sem som. Lágrimas grossas, rápidas, como se tivessem ficado guardadas tempo demais. A mulher elegante desviou o olhar, desconfortável, não por empatia, mas por se sentir exposta. E Dante, por um segundo, pareceu não saber o que fazer. Era como se ele tivesse preparado todo o poder do mundo para controlar um negócio, um contrato, uma empresa, mas não tinha nenhuma ferramenta para controlar aquilo. A verdade simples de um filho chorando por finalmente ser ouvido. Dante apertou a mandíbula. Isabela, Augusto sussurrou implorando. Por favor. Isabela pegou a bandeja, mas antes de sair, Guilherme segurou a ponta do avental dela, com a mão pequena tremendo. Ela olhou para ele. Ele sinalizou rápido, com dificuldade, mas com urgência. Não me deixa. Isabela sentiu um choque no peito, e ali, naquele segundo, ela entendeu que não era só uma cena num restaurante. Era um começo. O tipo de começo que arrasta todo o resto junto. Ela sinalizou para ele. Eu volto. Dante viu o gesto. Viu o vínculo. E aquilo, mais do que as palavras, pareceu feri-lo. Você acha bonito encher a cabeça dele? Dante perguntou com uma frieza nova, perigosa. Eu posso tirar você daqui e ninguém vai te contratar de novo. Isabela respirou, prendendo o tremor. O senhor pode, ela respondeu, mas isso não vai fazer ele parar de sentir. Dante ficou em silêncio, e o silêncio dele era caro, pesado, acostumado a ser obedecido. Isabela se afastou, caminhando de volta para a cozinha como se estivesse atravessando um campo minado. Cada passo parecia ecoar. Na cozinha, ela encostou na parede e fechou os olhos. O coração batia tão alto que ela achou que alguém ouviria. E foi ali, com o cheiro de alho e manteiga no ar, que ela percebeu a própria mão tremendo, não de medo, mas de raiva. Uma raiva antiga, acumulada de todas as vezes em que ela foi diminuída. Uma raiva que agora tinha um rosto. O de um menino que alguém chamava de defeito. Você ficou doida? Uma colega cochichou passando com pratos. Aquele homem pode acabar com a gente. Isabela abriu os olhos. Eu sei. Ela pegou o celular do bolso e olhou a tela bloqueada. Uma foto antiga.
Ela, a mãe e o irmão numa praça, o irmão fazendo um sinal engraçado e ela rindo. Ela lembrava de como o irmão tinha aprendido Libras sozinho, porque ninguém na escola queria se adaptar. Lembrava de como a família tinha sido cruel com ele e de como ela tinha prometido, ainda adolescente, que nunca deixaria alguém ser tratado como defeito perto dela. Promessas antigas são perigosas. Elas aparecem quando você menos pode cumpri-las. Augusto entrou na cozinha, ofegante, com o rosto branco. Isabela, ele falou, e a voz dele falhou. Ele quer você de volta na mesa. Agora. Isabela sentiu o estômago apertar. Pra quê? Augusto engoliu em seco. Ele pediu para você traduzir uma coisa. Ele tá com um menino. E ele disse... Augusto baixou a voz. Ele disse que se você não voltar, ele vai chamar segurança e te acusar de... Sei lá, ele é capaz. Isabela ficou imóvel por um segundo, sentindo o mundo girar. Dante não queria só controlar o filho, queria controlar ela também. Queria ensinar uma lição, queria esmagar aquela ousadia. Ela pegou ar. Eu vou. Não vai. Augusto disse num fio de desespero. Ele vai te humilhar. Isabela ajeitou o avental como se aquele gesto fosse uma armadura. Ele já tentou. E voltou. Quando chegou à mesa, viu que os convidados tinham se afastado um pouco, como se o clima tivesse azedado. Dante estava com o tablet de Guilherme na mão. O menino olhava fixamente para o aparelho, mas agora o olhar dele não era distração, era pânico. Dante levantou o tablet, como quem segura uma prova num tribunal. Você quer brincar de tradutora? Ele perguntou, o tom calmo demais. Traduza isso. Ele virou a tela para Isabela, e Isabela viu uma conversa aberta. Mensagens. Não eram jogos, nem vídeos. Eram mensagens digitadas, com frases curtas, mal escritas, como se a criança estivesse tentando se comunicar por texto. Ela leu a última mensagem, e o mundo pareceu encolher. Pai disse que se eu contar, ele me manda embora de casa. A mão de Isabela apertou a bandeja com força, os dedos ficando brancos. Dante observou o rosto dela mudar e sorriu, satisfeito por ter encontrado algo que a abalasse. Então, ele provocou. Traduz. Fale em voz alta. Ou agora você ficou tímida de novo? Isabela levantou os olhos devagar. O coração dela estava acelerado, mas a mente ficou estranhamente clara. Ela entendeu a jogada. Dante queria expor o filho, forçar Isabela a repetir a frase, fazer o menino parecer mentiroso ou dramático, e então puni-la por insubordinação. Era o tipo de crueldade que se disfarça de racionalidade. Isabela olhou para Guilherme. Ele estava tremendo. Ela tomou uma decisão. Não traduziu a frase. Em vez disso, olhou para Dante e disse com a voz firme como nunca, eu não vou usar seu filho como arma numa briga de ego. O sorriso de Dante sumiu na hora. Como é? Isabela apontou para o tablet. Isso aí não é um teste. Isso é medo. E medo não se usa para provar ponto. Dante ficou de pé. Agora, de perto, ele parecia ainda maior, ainda mais acostumado a fazer pessoas recuarem só com a presença. Você acha que sabe do que está falando porque aprendeu meia dúzia de gestos? Ele sibilou. Você não conhece minha vida. Isabela sentiu a vontade de recuar, mas não recuou. Eu não conheço sua vida. Ela falou devagar. Mas eu estou conhecendo a dele. Dante ficou parado. E por um segundo, pareceu que ele ia explodir. Os convidados prenderam o ar. Augusto estava a 2 passos, pronto para intervir. E então Dante fez algo inesperado. Ele se abaixou perto de Guilherme, aproximando o rosto do menino, e falou devagar, exagerando a articulação, como se isso fosse comunicar. Você está inventando coisas. Isso é feio. Você quer chamar atenção, quer fazer todo mundo sentir pena de você? Guilherme encolheu. Os olhos dele encheram de lágrimas de novo. Isabela sentiu uma onda de fúria tão forte que as mãos dela subiram sem ela perceber. E ela sinalizou mirando Guilherme, mas falando para que Dante entendesse o peso. Ele não quer pena. Ele quer um pai. Dante levantou o rosto e o olhar dele perfurou Isabela. Você acabou de assinar sua demissão, ele disse. Isabela sentiu o estômago revirar, mas algo dentro dela permaneceu em pé. Tudo bem. Dante piscou como se não estivesse acostumado a alguém aceitar perder. Tudo bem? Ele repetiu, quase ofendido. Você acha que isso é um filme? Você vai sair daqui e o mundo vai te aplaudir? Ninguém liga para você, Isabela. Isabela sentiu a frase como um soco, porque, em partes, ela acreditava nela. A vida tinha sido um longo treino para sentir que ninguém ligava,
mas Guilherme ligava. E por algum motivo isso bastava. Isabela se abaixou na altura do menino e sinalizou devagar. Eu vou embora agora, mas eu vou voltar aqui amanhã. Você consegue me encontrar? Você consegue me mostrar a mensagem? Guilherme olhou para ela como se fosse impossível, como se esperança fosse um idioma difícil demais. Ele assentiu, muito pequeno. Dante viu a cena, e de repente, a raiva dele virou outra coisa. Uma tensão controlada, calculista, como se ele tivesse acabado de perceber que Isabela não era só uma funcionária, era uma variável fora do controle. Amanhã? Dante disse com um sorriso perigoso. Você acha que amanhã você ainda vai ter esse emprego? Isabela se levantou e respondeu, com a calma de quem sabe que vai doer. Mas vai fazer mesmo assim. Amanhã eu posso estar desempregada, mas ele ainda vai ser seu filho, e ele ainda vai ser surdo. O senhor vai continuar tendo que encarar isso no espelho. Dante ficou imóvel, e o silêncio que se seguiu foi tão absoluto que parecia que o restaurante inteiro escutava. Isabela virou-se para sair, e quando deu o primeiro passo, ouviu uma coisa que não era som, mas era impacto. O tablet caiu no chão. Guilherme tinha derrubado. Não por acidente, por escolha. Ele olhou para o pai com um desafio silencioso, as mãos levantadas, tremendo, mas levantadas, e ele sinalizou algo tosco, incompleto, mas inconfundível. Chega. Isabela parou. O peito dela apertou. Dante olhou para as mãos do menino, como se visse um inimigo inesperado. A própria língua do filho, a própria voz dele, surgindo ali na frente de todo mundo. A mulher elegante empalideceu. Os convidados se mexeram, desconfortáveis, como se o poder de Dante estivesse por um segundo rachado. Dante pegou o tablet do chão com um movimento rápido, como quem tenta apagar um incidente. E então, sem olhar para ninguém, disse, Isabela, volte aqui. Isabela virou lentamente. Dante encarou ela com aquele controle frio, mas agora havia algo a mais. Medo. Não medo dela. Medo do que ela podia causar. Uma mudança que dinheiro nenhum compra. Você quer mesmo brincar de salvadora? Ele perguntou baixo. Então eu vou te dar uma chance. Uma chance só. Isabela não respondeu. Dante apontou para o menino. Faça ele me obedecer. Faça ele parar com isso. Agora. O sorriso dele voltou. Cruel. Se você conseguir, eu te dou uma quantia que você nunca viu na vida. Se você falhar, eu faço você nunca mais trabalhar em lugar nenhum nesta cidade. Isabela sentiu o ar faltar. Não era uma aposta, era uma coleira. E Guilherme olhava para ela, desesperado, como se ela fosse a ponte e o abismo ao mesmo tempo. Isabela percebeu então o verdadeiro jogo de Dante. Ele não queria que ela ajudasse o filho. Ele queria que ela provasse diante de todos que Libras não passava de um truque, que a comunicação do menino era manipulável, que tudo ali podia ser reduzido ao controle dele. Ela sentiu um peso no corpo, como se carregasse uma escolha maior do que a própria vida. E pela primeira vez naquela noite, ela entendeu que a frase do título, Fale com meu filho surdo, não era só zombaria, era uma armadilha. Isabela respirou uma última vez antes de levantar as mãos e sinalizou para Guilherme com delicadeza. Eu não vou te fazer obedecer. Eu vou te fazer ser entendido. Dante franziu o senho. O que você disse? Isabela olhou nos olhos dele e respondeu em voz alta, clara, para que a mesa inteira ouvisse. Eu disse que eu não vou ensinar seu filho a te temer. Eu vou ensinar ele a falar com o mundo, e o mundo vai ouvir. O rosto de Dante endureceu, como se uma porta tivesse batido dentro dele. E ali, naquele instante, Isabela entendeu que tinha acabado de declarar guerra ao homem mais poderoso que ela já tinha enfrentado. E que, do outro lado, tinha um menino que só precisava de alguém que não recuasse. Dante não se sentou de volta. Ele ficou em pé, e isso, numa mesa de ricos, era como bater um martelo num tribunal. A postura dele dizia que a conversa tinha acabado e a decisão já tinha sido tomada. Isabela sentiu Augusto às costas, imóvel, esperando o tombo. O salão inteiro parecia ter virado um palco, e ela odiou perceber como a humilhação pública tem um magnetismo doentio. As pessoas fingem que não querem olhar, mas olham. Dante inclinou o corpo, olhando para Isabela como se estivesse avaliando um ativo que ele ainda não tinha decidido comprar ou destruir. Você tem coragem, ele disse sem elogio. Isso é raro. Normalmente as pessoas tremem antes de tentar ser importantes.
Isabela segurou o impulso de responder. A vontade dela era dizer que tremia, sim. Tremia muito, mas que tremor não era sinônimo de rendição. Só que ela aprendeu cedo que, com homens como Dante, cada palavra vira munição contra você. Ela respirou então e fez uma escolha simples: falar pouco. O Senhor quer que eu faça seu filho te obedecer. Eu não vou. Dante sorriu de lado, como se estivesse ouvindo uma criança insistente. Eu não pedi permissão. Eu propus um acordo. Isabela sentiu as mãos formigarem de raiva. A frieza dele não vinha de convicção, vinha de hábito. Um hábito treinado em salas de reunião onde acordo significa você ganha menos do que eu, mas sai grato por não perder tudo. Guilherme continuava com as mãos levantadas, tremendo. O rosto dele estava vermelho, mas havia algo novo. Uma teimosia que parecia maior que ele. Dante olhou o menino rapidamente e voltou a olhar Isabela. Traduza, ele ordenou. O que ele está fazendo agora? Ele está pedindo desculpas? Ele está pedindo atenção? Está pedindo um brinquedo novo? Isabela se ajoelhou ao lado do menino para ficar na altura dele. O chão do restaurante era limpo e caro, mas ela não ligou. Ela só queria que Guilherme soubesse. Não era ele que estava sendo julgado. Isabela sinalizou devagar. Respira. Olha para mim. Guilherme tentou. Os ombros dele subiam e desciam rápido, como se o peito fosse pequeno demais para o ar. Isabela continuou. Você quer falar o quê? Guilherme fez o sinal de chega de novo, mais firme, e então apontou para a porta. Isabela entendeu na hora. Ela levantou o rosto para Dante. Ele quer ir embora. Dante estreitou os olhos. Ele quer ir embora ou você quer que ele vá embora? Isabela segurou o olhar sem baixar a cabeça. Ele quer ir embora. Dante soltou um riso curto como se aquilo fosse absurdo. 8 anos. Indo embora para onde? Ele deu um passo para o lado e puxou a cadeira, finalmente sentando. Não por cansaço, mas por controle. Sentado, ele parecia ainda mais dono do espaço. Sabe o que você está ensinando para ele, Isabela? Que se ele fizer cena, alguém vai salvar ele. Isabela sentiu a palavra cena arder na garganta. Só que Guilherme não estava fazendo cena. Guilherme estava fazendo o que qualquer pessoa faz quando não é ouvida, tentando existir. Ela sinalizou para Guilherme. Você quer ir com quem? Guilherme apontou para Isabela e imediatamente balançou a cabeça como se tivesse se arrependido do que pediu. Os olhos dele se encheram de culpa, aquela culpa que as crianças carregam quando percebem que desejar ajuda pode trazer punição. Isabela apertou os lábios porque entendeu outra coisa terrível. O menino não tinha só medo, ele já tinha aprendido a se sentir culpado por ter medo. Ela olhou para Dante. Ele quer ir comigo. Os convidados prenderam a respiração. A mulher elegante deu um meio sorriso, o tipo de sorriso que nasce quando alguém sente que vai assistir a uma queda. Dante encostou as costas na cadeira e cruzou os dedos. Você ouviu isso? Ele falou, alto o suficiente para os outros ouvirem. Agora eu tenho uma garçonete que acha que pode levar meu filho embora. Que bonito. Isabela sentiu o rosto quente, mas manteve a voz no mesmo nível. Eu não vou levar ninguém. Eu só estou traduzindo. Dante inclinou a cabeça. Então traduza o seguinte. Ele apontou para si e falou devagar, articulando como se isso fosse se comunicar. Diga a ele que ele vai ficar quieto. Diga que ele vai sentar. Diga que ele vai parar com esse teatro. Isabela ficou imóvel. Essa era a coleira, o comando. Se ela obedecesse, Dante teria provado que ela era só mais uma extensão do poder dele, mais uma ferramenta para dobrar o menino. Isabela olhou para Guilherme. O menino esperava, com os olhos fixos na boca dela, não porque ele entendia o som, mas porque ele entendia a intenção. Ela fez a única coisa que parecia possível. Isabela virou o corpo para Guilherme e sinalizou. Seu pai quer que eu mande você calar. O rosto do menino se contraiu. Não de surpresa, de confirmação. Como se ele já soubesse que aquilo era o mundo, e agora só estivesse vendo a verdade ser dita. Isabela continuou com cuidado. Mas eu não vou mandar. Dante levantou a mão. O que você está dizendo? Isabela levantou o rosto. Eu traduzi o que o senhor pediu, só que, para ele, o silêncio que se seguiu teve a textura de ameaça. Augusto parecia prestes a desmaiar. Dante encostou o cotovelo na mesa e sorriu como quem decide não gritar porque pode machucar mais sem elevar a voz. Você acabou de cometer um erro que não volta. Ele olhou para Guilherme, depois para Isabela.
Você quer bancar a boa? Ótimo. Vamos fazer do jeito certo. Segurança. A palavra segurança fez o estômago de Isabela cair. Ela sabia como isso funciona. 2 homens grandes, uma história contada rápido, ela está causando confusão. E pronto. A culpa se encaixa onde o poder quer. Mas antes que alguém aparecesse, Guilherme fez algo inesperado. Ele esticou o braço sobre a mesa, pegou o guardanapo e a caneta que um convidado usava para assinar a conta e escreveu com letras tortas, apressadas. Ele empurrou o guardanapo na direção de Isabela. Isabela leu e o coração apertou. Ele bateu na minha mãe. A mesa inteira pareceu perder o ar. Por um segundo, até Dante ficou imóvel. A mulher elegante abriu a boca, mas não saiu som. Isabela sentiu o chão desaparecer sob os pés. O mundo não era mais o restaurante. O mundo virou aquela frase. Ela olhou para Guilherme e ele estava tremendo. Não era tremor de cena, era tremor de lembrança. Isabela sinalizou. Você viu? Guilherme assentiu rápido e depois escreveu de novo, como se escrever fosse mais seguro que sinalizar na frente do pai. Eu vi, eu ouvi ela chorar. Ele disse para eu não contar. Isabela sentiu a garganta fechar. Havia um tipo de dor que não se chora na hora, porque na hora você precisa pensar. Ela olhou para Dante. Dante havia recuperado o controle do rosto, mas algo nele tinha mudado. A ameaça agora era mais precisa, mais perigosa. Isso é mentira, ele disse com uma calma que parecia ensaiada. Meu filho tem imaginação. Ele quer atenção. E você está alimentando isso. Isabela ergueu o guardanapo com a escrita, sem gritar, sem teatralizar, só mostrando. Então por que ele está escrevendo isso tremendo? Dante soltou um riso baixo e foi um riso frio. Porque ele aprendeu a manipular. Ele se inclinou e falou como quem dá uma aula. Você é tímida, Isabela. Você tem cara de quem já apanhou da vida. Pessoas assim querem salvar alguém porque não conseguiram se salvar. E eu entendo. É até comovente. Mas não vai funcionar comigo. As palavras dele encontraram um lugar antigo em Isabela e apertaram. Ela sentiu a humilhação subir como uma onda. Não por ele ter acertado alguma coisa, mas por ele achar que entender a dor de alguém dá direito de usar essa dor contra ela. Isabela respirou, e o ar entrou difícil. Ela sinalizou para Guilherme. Me dá sua mão. Guilherme hesitou, olhou para o pai e depois colocou a mão pequena na mão dela. Isabela apertou com firmeza, como quem segura alguém na beira de uma janela. E então, ela falou para Dante baixinho, para não virar espetáculo. O senhor está com medo. Dante sorriu. Eu? Está, Isabela disse. Está com medo porque agora tem registro, tem escrita, tem testemunha, tem alguém entendendo o que ele diz. Dante mudou o olhar. Aquilo era raiva, mas também era cálculo. O tipo de cálculo que faz pessoas desaparecerem socialmente sem precisar encostar um dedo nelas. Ele tirou o celular do bolso, lentamente. Você quer registro? Perfeito. Ele olhou para a tela e tocou algo. Eu tenho um registro melhor. Isabela sentiu um arrepio. Dante ergueu o celular e virou a tela na direção dela por um segundo. Era uma foto. Uma foto de Isabela entrando no restaurante dias antes, no fim do expediente, conversando com um homem no estacionamento. O ângulo era ruim, mas a imagem era clara o suficiente para alguém inventar qualquer história. Sabe quem é esse? Dante perguntou. Isabela sentiu o sangue fugir do rosto. Ela reconheceu. Era Caio, um motoboy, que às vezes entregava no restaurante, e naquela noite tinha oferecido carona porque chovia, e ela estava sem dinheiro para o ônibus. Nada além disso. Mas Dante não precisava da verdade, só precisava de uma narrativa. Se você tentar transformar isso numa acusação, Dante continuou e agora a voz dele parecia macia, quase gentil. Eu transformo você em notícia, e notícia não precisa ser verdade, precisa ser repetida. Isabela sentiu a mão de Guilherme apertar a dela com força, como se ele pressentisse o perigo. Augusto deu um passo à frente. Senhor Dante, por favor. Dante nem olhou para Augusto. Eu compro esse lugar amanhã se eu quiser, ele disse como se fosse um comentário sobre o clima. E você, Augusto, pode começar a procurar outro emprego hoje. Augusto parou. A coragem dele morreu ali, não por covardia, mas por sobrevivência. Isabela entendeu e não julgou. Sobreviver também é uma forma de resistência, só que mais lenta.
Isabela olhou para Guilherme de novo e sinalizou. Você tem celular? Você consegue gravar? Guilherme piscou confuso. Isabela lembrou. 8 anos. Ele tinha um tablet. Talvez nem senha soubesse. Talvez o pai controlasse tudo. Então Isabela fez outra pergunta em libras. Tem alguém que te protege? Babá, escola, avó? Guilherme hesitou e fez um sinal pequeno. Tia. Isabela sinalizou. Nome? Guilherme apontou para o tablet, indicando que podia escrever. Isabela empurrou o guardanapo de volta, mas o menino pegou o próprio tablet e, com dedos rápidos, abriu um bloco de notas. Escreveu. Tia Lia. Não mora com a gente. Ela me ama. Isabela sentiu o peito apertar com a palavra ama. Tão simples, tão rara ali. Dante observava atento, como quem percebe que está perdendo algo invisível. Chega, ele disse, estendendo a mão. Me dá o tablet. Guilherme congelou. O corpo dele enrijeceu. Isabela percebeu o padrão. Quando Dante estendia a mão, não era um pedido. Era um aviso de que vinha punição. Isabela puxou o tablet para perto antes que Dante alcançasse e colocou a própria mão por cima. Não, ela disse, firme, sem levantar a voz. Dante estreitou os olhos. Você vai me dizer não na minha mesa? Isabela sentiu o coração batendo no ouvido. Eu vou, ela respondeu, porque ele está usando isso para se comunicar. O senhor não tem o direito de tirar. Dante riu, e dessa vez foi um riso curto e perigoso. Eu não tenho o direito? Eu sou o pai dele. Isabela engoliu seco e respondeu o que ninguém naquela mesa tinha coragem de dizer. Ser pai não é título, é conduta. O rosto de Dante ficou imóvel por um segundo, como se ele tivesse ouvido um idioma que ele não reconhecia. A mulher elegante mexeu na taça, desconfortável, e olhou para o relógio, como se quisesse ir embora, sem parecer que estava fugindo. Os outros convidados começaram a se mover também, arrumando casacos, tentando escapar da cena, antes que o poder de Dante exigisse deles algum tipo de posicionamento. Dante percebeu isso, e o olhar dele escureceu. Ele odiava perder plateia, porque plateia é uma forma de poder. Ele se levantou. Você acha que me venceu? Ele disse baixo, mirando Isabela como se ela fosse um alvo. Isso aqui é um restaurante. Amanhã você volta para o seu mundo pequeno, e eu continuo sendo eu. Isabela estava pronta para responder, mas Guilherme fez algo que a calou. O menino escreveu uma última frase no bloco de notas e virou o tablet para ela, com urgência, os olhos pedindo que ela lesse rápido. Minha mãe não morreu. Ele disse que ela morreu. Isabela sentiu o corpo inteiro gelar. A palavra morreu bateu como um trovão silencioso. Isabela olhou para Dante como se ele tivesse mudado de forma na frente dela. E Dante percebeu, no mesmo instante, que Guilherme tinha escrito algo grande demais. Ele avançou com rapidez e tentou arrancar o tablet. Isabela puxou para trás instintivamente. Dante agarrou o pulso dela. Forte. Foi um toque rápido, mas suficiente para doer e para deixar claro. Ele não tinha problema nenhum em usar força quando a máscara social não bastava. Isabela prendeu o ar. Os convidados olharam em choque. Augusto deu um passo à frente, mas parou de novo, como se estivesse vendo um incêndio e não soubesse se salvar alguém ou salvar a si mesmo. Dante apertou mais. Solta, ele disse, baixo, e agora não havia gentileza alguma. Você não sabe com quem está mexendo. Isabela sentiu o medo subir, e junto veio a sensação amarga de impotência. Ele podia esmagar aquilo ali, pegar o tablet, apagar tudo, mandar todo mundo esquecer, e ainda pagar sobremesa para a mesa inteira. Mas Guilherme estava vendo. Guilherme estava aprendendo naquele segundo se o mundo sempre cede ao poder ou se, às vezes, alguém aguenta a dor e fica. Isabela soltou o ar devagar e fez uma coisa que parecia pequena, mas era enorme. Não puxou o braço com força. Não tentou brigar fisicamente. Em vez disso, olhou para a mão dele no pulso dela e falou alto o suficiente para o salão ouvir. O senhor está me machucando. Dante congelou. Não porque tivesse vergonha. Dante não tinha vergonha. Ele congelou porque entendeu o que aquela frase fazia. Ela transformava o ato dele em algo visível, nomeado público. E homens como Dante odeiam ser nomeados. Ele soltou. Isabela sentiu a dor pulsar no pulso, mas não esfregou, não dramatizou, só respirou. E então, antes que Dante pudesse reagir, ela apertou um botão no tablet e tirou uma foto da tela.
foto do texto que Guilherme tinha escrito. Em seguida, com dedos tremendo, ela enviou para si mesma por e-mail rápido, usando um compartilhamento simples que ela sabia fazer. Não era perfeito. Talvez falhasse. Talvez o tablet tivesse restrição. Mas ela precisava tentar. Dante viu o movimento. Os olhos dele se arregalaram por 1 milésimo de segundo. Foi o milésimo que entregou. Aquilo era real. Havia algo ali que ele precisava esconder. Segurança! Ele gritou, e dessa vez a voz dele subiu, rompendo a etiqueta do lugar. 2 homens apareceram, vindos da entrada, rápidos. Augusto se colocou no meio, desesperado. Senhores, calma. Por favor, isso aqui... Dante apontou para Isabela. Ela está tentando sequestrar meu filho. A voz dele era firme, convincente, como se ele estivesse apenas descrevendo fatos. Ela está mexendo nas coisas dele. Ela está causando um escândalo. Tirem ela daqui. Isabela sentiu o mundo virar. Era isso. A narrativa. A mentira fácil, pronta, que encaixava como roupa sob medida, porque o mundo sempre acredita no homem rico antes de acreditar na garçonete. Guilherme começou a chorar de novo. Sem som, as mãos subindo e descendo num gesto confuso de pânico. Isabela levantou as mãos para ele e sinalizou rápido. Olha para mim, eu vou ficar bem. Mas o menino estava desmoronando. Um dos seguranças segurou o braço de Isabela. A dor no pulso estourou e ela quase perdeu o equilíbrio. Isabela sentiu o pânico querer dominá-la, mas forçou a voz a sair clara. Eu não estou sequestrando ninguém. Ele está pedindo ajuda. Dante se aproximou, calmo de novo, e falou para os seguranças como se estivesse resolvendo um problema administrativo. Levem ela para fora. Chamem a polícia. Eu vou registrar ocorrência. Isabela olhou ao redor. Ninguém se movia. Ninguém queria comprar a briga. A mulher elegante já estava de pé com a bolsa no braço, se afastando como se o problema fosse contagioso. E foi nesse momento, quando Isabela percebeu que estava sozinha, que uma voz masculina surgiu do outro lado do salão, firme e cortante. Não encosta nela. Todos viraram. Um homem de meia-idade, terno simples, postura séria, estava parado perto do bar. Ele não parecia rico como os convidados de Dante, mas parecia alguém acostumado a não recuar. Ao lado dele havia uma mulher mais jovem, com um crachá pendurado no pescoço, não do restaurante. Era um crachá de hospital. O homem avançou 2 passos. Eu vi ele agarrar o pulso dela, ele disse, olhando diretamente para Dante. E eu vi a criança em pânico. Dante estreitou os olhos avaliando o intruso. Quem é você? Meu nome é Roberto Nogueira. O homem respondeu. Eu sou médico. E eu sou... Ele fez uma pausa curta. Irmão da mãe do Guilherme. O salão explodiu num silêncio pesado. Isabela sentiu o sangue gelar com a frase irmão da mãe, tia Lia, hospital, era família. Dante ficou imóvel por 1 segundo, mas se recuperou rápido. Você está bêbado, Roberto. Dante falou como quem desqualifica um doente. A mãe dele morreu há anos. Roberto não piscou. Não morreu, ele disse. E você sabe disso. Isabela olhou para Guilherme, e o menino olhava para Roberto como se tivesse visto um milagre real. As mãos dele tremiam, tentando sinalizar, mas ele não conseguia. A mulher do crachá se aproximou também. Eu sou Larissa, ela disse olhando para Isabela e depois para o menino. Eu trabalho no hospital Santa Amélia. A Lia me pediu para ficar de olho se um dia o Dante aparecesse com a criança em público. Isabela sentiu um calafrio. Não era coincidência. Aquilo era um plano antigo, uma vigilância. Alguém esperava que o pior acontecesse. Dante deu um sorriso que não tinha calor. Que comovente. Uma reunião de ressentidos. Ele olhou para os seguranças. Continuem. Roberto ergueu o celular. Se você tocar nela de novo, eu mando esse vídeo para o Conselho Tutelar, para o Ministério Público e para a imprensa antes de você terminar de piscar. Dante travou o olhar no celular. E então, Isabela viu, com clareza, a primeira rachadura real. Dante não tinha medo de briga. Dante tinha medo de exposição fora do controle. A palavra imprensa não era ameaça moral. Era ameaça financeira. Dante respirou fundo. Você quer dinheiro, Roberto? Ele perguntou o tom suave de quem compra paz. Você sempre quis. Roberto deu um passo à frente, a voz firme. Eu quero meu sobrinho vivo. E eu quero minha irmã de volta. Isabela sentiu as pernas fracas. Minha irmã de volta. Então a mãe estava viva.
E se estava viva, por que estava escondida? Por que Guilherme acreditava que ela tinha morrido? O que Dante tinha feito? Dante encarou Isabela de novo, e o olhar dele agora era pura promessa de vingança. Como se dissesse: você acabou de se meter numa história muito maior do que você. Roberto olhou para Isabela. Você sabe Libras? Ele perguntou rápido. Isabela assentiu. Roberto apontou para Guilherme. Diz para ele que ele vai comigo. Diz que ele não está sozinho. Agora. Isabela se abaixou e sinalizou para Guilherme com cuidado, sentindo a emoção apertar a garganta. Esse homem é seu tio. Ele veio te buscar. Você vai ficar seguro. Guilherme olhou para Dante aterrorizado, como se o corpo dele ainda acreditasse que o pai tinha direito de puni-lo por respirar. Roberto se aproximou do menino devagar, sem tocar de imediato, respeitando o medo. Dante estendeu a mão como se fosse impedir. Roberto ergueu o celular mais uma vez. Dante parou. O jogo tinha mudado de terreno. Os seguranças se afastaram um pouco, hesitantes. Eles não estavam ali para virar parte de um escândalo. Eles estavam ali para retirar uma confusão. Quando a confusão vira potencial processo, o corpo pesa. Roberto falou para Dante baixo, como quem avisa uma verdade. Você não vai controlar isso com dinheiro. Dante sorriu. Eu controlo com tempo. Ele se inclinou um pouco. Vocês têm força por uma noite. Eu tenho força por anos. Isabela sentiu um arrepio porque, pela primeira vez, a arrogância dele não parecia só soberba. Parecia promessa mesmo. Roberto pegou Guilherme com cuidado, colocando uma mão no ombro do menino. Guilherme não se afastou. Ele tremia, mas não se afastou. E antes de sair, Guilherme se virou para Isabela, os olhos cheios de algo que parecia gratidão e medo misturados. Ele levantou as mãos e sinalizou duas palavras simples, com dificuldade, mas claras. Obrigado. Volta. Isabela sentiu o peito doer. Ela sinalizou. Eu volto. Dante observou aquele gesto como quem observa um pacto sendo feito na frente dele. Roberto e Guilherme saíram do salão. Larissa o seguiu olhando para trás como se temesse ser perseguida. Quando a porta fechou, o ar no restaurante mudou. A plateia dispersou em segundos. O espetáculo tinha acabado e ninguém queria ser visto perto dele. Ficaram só Dante e Isabela. E Augusto, parado ao fundo, como uma sombra. Dante ajustou o punho da camisa com calma. A elegância dele era uma máscara grudada na pele. Você acha que fez uma coisa boa, ele disse, quase num tom de conversa. Você acha que salvou uma criança? Isabela não respondeu. Ela sentia o pulso latejar e a alma em alerta. Dante deu um passo para perto. Escuta bem. Ele falou baixo para ninguém mais ouvir. Você viu um pedaço pequeno, e agora você acha que entendeu a história. Mas a história... Ele sorriu. A história sempre pertence a quem paga para contar. Isabela sentiu um frio por dentro. Dante se afastou. Pegou o casaco e, antes de sair, deixou uma frase cair como veneno no chão. Amanhã, Isabela, todo mundo vai saber quem você é e vai te odiar por isso. Ele saiu. Isabela ficou parada, com a bandeja ainda na mão, como se aquele objeto fosse a única coisa sólida no mundo. Augusto se aproximou devagar com o rosto derrotado. Ele vai destruir você, Augusto murmurou. Isabela olhou para o próprio pulso, onde já surgia uma marca avermelhada, e depois olhou para a porta por onde Guilherme tinha saído. Talvez, ela respondeu. Mas agora, alguém viu. Ela pegou o celular e abriu o e-mail. O coração dela bateu forte. A foto tinha chegado. A frase do Guilherme estava ali, salva, fora do alcance de Dante. Minha mãe não morreu. Isabela sentiu a garganta fechar. Não era só uma prova. Era uma chave para uma porta que Dante mantinha trancada. Ela guardou o celular, respirou fundo e começou a caminhar para o vestiário. Cada passo parecia levar para um futuro que ela não tinha escolhido, mas que agora era inevitável. No corredor estreito, perto da saída dos funcionários, um barulho fez ela parar. O som de um celular vibrando. Era o dela. Número desconhecido. Ela atendeu com a mão tremendo. Alô? Uma voz feminina, baixa, cansada, falou do outro lado. Uma voz que parecia ter chorado muito tempo antes de aprender a falar de novo. Você é a Isabela? Isabela engoliu seco. Sou quem? A mulher hesitou como se cada palavra custasse. Eu sou a mãe do Guilherme. Isabela sentiu o chão sumir. Ele disse que... Eu sei o que ele disse. A mulher cortou.
e a voz dela falhou. Ele não devia saber, eu tentei impedir, eu não tive escolha. Isabela fechou os olhos por um segundo. Onde você está? Isabela perguntou. A mulher respirou, e quando falou a frase veio como um sussurro de terror. Ele vai atrás de você primeiro. A ligação caiu. Isabela ficou imóvel, o coração disparado. E então, como se o mundo tivesse esperado esse exato momento, o celular dela apitou com uma notificação, uma mensagem, de um perfil que ela não seguia. Era uma postagem recém-publicada, com a foto dela no estacionamento, aquela foto que Dante tinha mostrado. Legenda: funcionária de restaurante é flagrada com criminoso. Envolvimento com sequestro de criança é investigado. Isabela sentiu o sangue gelar. A mentira já tinha sido lançada. E do jeito que o mundo funciona, a mentira corre na frente da verdade com quilômetros de vantagem. Do outro lado do corredor, a porta de serviço abriu devagar. E um homem entrou. Não era a segurança do restaurante. Era alguém que Isabela nunca tinha visto, mas reconheceu na hora o tipo. Camisa social sem gravata, olhar vazio, postura de quem não trabalha com perguntas. Ele olhou para ela e disse como se estivesse confirmando um endereço. Isabela Santos. Isabela não conseguiu responder. O homem deu um passo. Vem com a gente. Só algumas perguntas. Isabela sentiu o corpo travar. Não era polícia. Não tinha identificação, não tinha formalidade. Era a versão limpa da ameaça. E naquele instante, Isabela entendeu que Dante tinha cumprido a promessa em menos de uma hora. Ela deu um passo para trás procurando uma saída, mas o corredor era estreito e a porta atrás dela levava ao vestiário. Um beco. O homem inclinou a cabeça, paciente. Vai ser pior se você correr. Isabela apertou o celular na mão. A foto, a prova, o contato da mãe do Guilherme, tudo ali, tudo que podia salvar ou matar. E pela primeira vez na noite, ela sentiu um medo tão puro que quase engasgou. Mas então, ela lembrou do sinal que Guilherme fez. Chega. Isabela puxou o ar e, em vez de correr para o vestiário, ela girou o corpo e avançou na direção do salão, gritando com toda a força que tinha. Augusto, chama a polícia, agora! O restaurante inteiro virou para olhar. O homem parou, irritado, como se a discrição tivesse sido estragada. E Isabela, com o pulso doendo e o coração em chamas, correu. Porque se Dante queria controlar a história, ela ia fazer a história acontecer onde todo mundo pudesse ver. E dessa vez, o mundo ia ter que escolher em quem acreditar. No canto do salão, o celular de Isabela vibrou de novo, e na tela apareceu uma mensagem curta, de um número desconhecido. Se você entregar o que tem, eu te protejo. DM Dante Moreira. Isabela parou por um segundo, o ar queimando nos pulmões. Ele estava oferecendo proteção, em troca da verdade. A mão dela tremeu sobre a tela, e ela percebeu que aquela era a primeira grande escolha real. Vender a prova e sobreviver, ou guardar a prova e enfrentar uma guerra. E antes de decidir, ela viu algo que fez o coração dela apertar ainda mais. Na entrada do restaurante, do lado de fora do vidro, havia um carro preto parado. E dentro, alguém filmava tudo. Isabela não respondeu à mensagem. Não porque fosse corajosa como num filme, mas porque a proposta de Dante tinha o mesmo cheiro de tudo que ele fazia. Controle disfarçado de ajuda. Eu te protejo significava eu te possuo. Ela correu pelo salão, desviando de cadeiras, ouvindo gente falar seu nome como quem comenta um acidente. Augusto apareceu perto do caixa com o rosto em pânico e o celular na mão. Isabela, o que você fez? Ele sussurrou, mas os olhos dele estavam grudados no homem do corredor, que vinha atrás tentando não chamar atenção. Isabela falou rápido, perto demais para qualquer um ler nos lábios e transformar em fofoca. Tem um cara me seguindo, não é polícia. Chama a polícia de verdade, agora. Augusto hesitou meio segundo. Aquele meio segundo em que o instinto manda se proteger. E depois, como se lembrasse que ele ainda era humano, virou as costas e correu para o telefone fixo do restaurante. O homem do corredor acelerou o passo. Isabela puxou o celular, abriu o e-mail com a foto do texto do Guilherme e encaminhou para 3 contatos em sequência. Um número que Roberto tinha ditado na pressa, o e-mail que aparecia no crachá da Larissa e, por impulso, para a única pessoa que ela sabia que lia tudo que chegava. A professora do curso de Libras que ela tinha feito, Ana Lúcia, uma mulher rígida, correta,
conhecida por brigar com escola, prefeitura, diretor, quem fosse. Se Dante cortasse um fio, outros ainda segurariam. O homem alcançou o braço dela. Isabela sentiu o pulso protestar. Ela girou num movimento seco e bateu com o cotovelo no peito dele só para ganhar espaço. Não foi força, foi desespero. O homem rosnou calma, e isso foi o mais assustador. Ele não parecia irritado como alguém comum. Ele parecia treinado para resolver. Você está fazendo uma confusão desnecessária, ele disse baixo. Isabela ergueu a voz de novo para o salão inteiro. Eu não conheço esse homem. Alguém filma, chama a polícia. 2 pessoas puxaram o celular. Uma terceira no fundo já estava filmando. O homem percebeu e recuou meio passo, avaliando o custo de continuar. Foi ali que a polícia chegou. Não por Dante, mas pelo restaurante, pelo gerente, pelos clientes que começaram a ligar ao mesmo tempo. Uma viatura apareceu na porta do salão como se o caos tivesse peso e atraísse metal. O homem do corredor mudou o rosto, virando um cidadão comum em menos de 1 segundo. Eu só queria falar com ela, ele disse ao policial, abrindo as mãos. Isabela, tremendo, apontou. Ele me cercou no corredor. Ele sabe meu nome. Eu nunca vi ele. O policial olhou para o homem, pediu documento. O homem entregou um RG. O policial fez uma cara neutra, como se nada ali bastasse para prender, mas bastasse para anotar. Isabela viu Dante do lado de fora, no carro preto parado na rua com os faróis apagados, e sentiu que ele observava como quem espera o momento certo de apertar o gatilho sem deixar digitais. O nome Isabela Santos já tinha virado postagem. O algoritmo fazia o resto. O policial pediu que Isabela fosse à delegacia prestar depoimento. Augusto tentou intervir, oferecer carona, oferecer alguma coisa. Isabela recusou. Ela entendeu que naquele instante qualquer gentileza podia ser reescrita como cumplicidade. Na viatura, com o banco duro e o cheiro de plástico quente, Isabela abriu de novo a postagem que a acusava. Já tinha milhares de curtidas, comentários pedindo cadeia, comentários dizendo que pobre sempre dá golpe, comentários dizendo que mulher é perigosa. O ódio era um incêndio fácil. E aí o celular dela tocou. Número desconhecido. Ela atendeu sem dizer alô. Isabela. Era Roberto. A voz dele estava dura, apressada. Você está bem? Estou na viatura indo para a delegacia. Ela falou rápido. Guilherme? Comigo. Com a Larissa. A gente conseguiu entrar com pedido emergencial, mas... Ele respirou fundo. A situação é pior do que eu pensei. Isabela fechou os olhos. A mãe dele... Ela me ligou. Roberto ficou em silêncio 1 segundo. Então ele achou ela. Ele vai atrás de você primeiro. Foi o que ela disse. Roberto soltou o ar como se carregasse uma culpa antiga. A minha irmã se chama Helena. Ela está viva, sim. E ela está escondida porque Dante apagou ela do mundo. Isabela sentiu um frio. Como alguém apaga uma pessoa? Com dinheiro, advogado, clínica, prontuário, remédio, ameaça. Roberto falou como quem enumera facas. Dante fez ela parecer instável, fez ela parecer perigosa. E quando ela tentou denunciar a agressão, ele comprou o silêncio de quem podia testemunhar e colocou ela numa reabilitação que nunca acabou. Ela fugiu. Mudou de nome. Se Dante encontra ela, ele termina o serviço. Isabela sentiu as unhas cravarem na palma. E Guilherme? Guilherme é o que sobrou. E o Dante odeia que o que sobrou tenha voz. A ligação caiu quando a viatura entrou na garagem da delegacia. Isabela desceu sentindo as pernas estranhas, como se não fossem dela. Lá dentro, o lugar tinha o cheiro de papel velho e café frio. O policial que a acompanhou era mais jovem que ela imaginava, e isso não ajudou. Jovens também se impressionam com nomes grandes. Seu nome está aparecendo em rede social, ele comentou, como quem avisa o clima. Eu sei, Isabela respondeu. E é mentira. Na sala de depoimento ela contou tudo. Do início do pedido do Dante, do menino, do guardanapo, da frase "minha mãe não morreu", do aperto no pulso, do homem no corredor. Ela mostrou a marca no braço. Mostrou a foto enviada por e-mail. Explicou Libras. Explicou que aquilo não era teatro. O escrivão anotou, mas Isabela sentiu, nos pequenos gestos, a dúvida. Uma garçonete contra um milionário. O mundo sempre tende para o lado que parece mais plausível e milionário agressor soa absurdo para quem cresceu acreditando em propaganda. Depois de um tempo,
Um homem de terno entrou, pediu licença, conversou baixo com o delegado. O delegado mudou o tom, não hostil, mas mais formal, distante. Um distanciamento que Isabela reconheceu como medo disfarçado de neutralidade. O senhor Dante Moreira registrou ocorrência, o delegado disse, como se lesse um texto pronto. Diz que você tentou aliciar a criança. Isabela sentiu o estômago revirar. Ele está invertendo. Ele também afirma que você tem ligação com um homem investigado por... O delegado olhou um papel. Estelionato. Isabela entendeu. Caio, o motoboy. Dante tinha plantado uma história. Eu não tenho ligação com crime nenhum. Isabela respondeu. Se esse homem existe, investiguem. Eu só peguei carona na chuva. O delegado não reagiu. Você tem advogado? Isabela quase riu. Não de humor, de desespero. Não. O delegado olhou para o policial mais jovem, hesitou, e então disse algo que soou como um conselho dado contra a própria vontade. Procure a defensoria. E não volte para casa hoje. A frase "não volte para casa" era uma confissão de que ele também acreditava no poder de Dante. Isabela saiu da sala com as mãos frias. No corredor, sentada num banco duro, viu um cartaz sobre violência doméstica e um número para denúncias. Parecia irônico e triste ao mesmo tempo. Os cartazes prometem um mundo que nem sempre existe. Ela desbloqueou o celular e viu uma mensagem da professora Ana Lúcia. Isabela, me liga agora. Isabela ligou. Professora? Você fez certo em enviar. A voz de Ana Lúcia estava firme, de quem já enfrentou diretor e secretário e juiz. Eu tenho um ex-aluno que trabalha com acessibilidade no Ministério Público. Eu acabei de encaminhar. Você tem prova? Tem registro do menino? Só aquela foto do texto e a marca no meu braço. Isso já é mais do que nada. Ana Lúcia respirou fundo. Agora você precisa de abrigo e de alguém que saiba jogar o jogo. E, Isabela, se você ficar sozinha, eles te quebram. Isabela fechou os olhos. Eu estou tentando não quebrar. Então para de tentar sozinha. Ana Lúcia disse. Eu vou te encontrar. Não sai daí. Isabela desligou e sentiu uma lágrima escapar sem querer. Não por fraqueza, mas por alívio. Alguém acreditou sem pedir currículo, sem pedir status, sem pedir prova suficiente. Na saída da delegacia, quando ela viu a professora chegando com uma pasta debaixo do braço, uma pasta como se aquilo fosse guerra de papel, Isabela sentiu uma coragem nascer de um lugar que ela não conhecia. A professora cumprimentou o delegado com o tipo de educação que encurrala, respeitosa, mas firme. Em minutos, Isabela estava com orientação para defensor público, com um pedido de exame de corpo de delito e com um caminho: transformar tudo em documento antes que a mentira virasse verdade social. Mas Dante era rápido. No mesmo dia, um portal de negócios publicou uma nota dizendo que Dante Moreira, pai exemplar, foi vítima de tentativa de extorsão. A foto de Isabela apareceu em vários lugares. Ela recebeu ameaças. Gente ligou no restaurante. Augusto mandou mensagem dizendo que foi obrigado a dispensá-la até a situação esclarecer. Ele pediu desculpas, mas desculpa não paga aluguel. A professora levou Isabela para a casa dela, um apartamento simples, cheio de livros e cartazes de campanhas antigas. Isabela não queria ser um peso, mas Ana Lúcia cortou a tentativa de recusa com uma frase que parecia lei. Você não é um peso. Você é testemunha. Naquela noite, Isabela não dormiu. Ficou no sofá olhando o teto, com o pulso latejando, o celular vibrando com notificação de ódio e o silêncio pesado de quem sabe que amanhã vai ser pior. Às 3 da manhã, o celular tocou de novo. Dessa vez era Larissa. A voz veio baixa, urgente. Isabela. Ele tentou entrar com pedido de guarda emergencial alegando alienação e sequestro. O Roberto está segurando com advogado, mas ele tem juiz. Ele tem influência. Ele tem gente. Isabela sentou no sofá, o coração disparado. E o Guilherme? Está quieto. Larissa fez uma pausa. Quieto de um jeito que me assusta. Ele não comeu direito. Ele está olhando para a porta como se ela fosse abrir a qualquer momento. Isabela sentiu a garganta apertar. Eu quero ver ele. Não dá agora. Larissa respirou. Mas tem uma coisa. O Guilherme escreveu mais. Larissa enviou uma foto. Era uma folha de papel. Letras tortas. Ele disse que minha mãe foi internada por ser louca. Mas eu vi ela com roxo. Ele disse que eu estrago a foto porque eu não ouço o sorriso.
Isabela ficou imóvel. Eu não ouço o sorriso. Aquilo doeu de um jeito novo, porque era poesia sem querer. Era uma criança tentando explicar o que é ser excluído até do gesto. Isso serve? Isabela perguntou, a voz falhando. Serve como começo, Larissa respondeu. Mas a prova que derruba ele tem que vir da Helena. Isabela sentiu um gelo. A mãe do Guilherme. Sim, Larissa confirmou. E ela está com medo. Ela acha que se aparecer, ele mata ela ou faz ela sumir de novo. Isabela respirou fundo. Ela me ligou. Ela sabe meu número. Então você é a ponte, Larissa disse, como se entregasse uma missão que ninguém queria. Se você falar com ela e convencer ela a se mostrar, a gente consegue tirar o Guilherme das mãos dele de vez. Isabela desligou e ficou olhando a tela. A ponte. Ela sempre foi uma pessoa que evita passar por cima de rios. Mas agora o rio estava levando uma criança. Ela abriu a lista de chamadas e encontrou o número que tinha ligado antes. Ela ligou, chamou. Quando a ligação quase cairia na caixa postal, alguém atendeu. Isabela? A voz de Helena veio baixa, frágil, mas viva. Sou eu, Isabela falou devagar. Eu preciso que você confie em mim. Eu não posso aparecer, Helena respondeu. Você não entende. Ele tem gente. Ele tem câmera. Ele tem hospital. Ele tem juiz. Ele tem a verdade dele. Isabela fechou os olhos escolhendo as palavras. Eu entendo o suficiente para saber que ele vai destruir seu filho como destruiu você. Ela respirou. Ele já começou. Ele está usando a surdez dele como vergonha, como motivo para punir. Um silêncio. Helena falou quase sem voz. Guilherme sabe de mim? Ele escreveu que você não morreu. Isabela respondeu. Ele sabe que tem uma mãe. E ele está esperando. Helena soltou um som que parecia choro contido. Eu sonhei com ele ontem, ela disse. Eu sonhei com a mão dele tentando me tocar. Isabela sentiu os olhos queimarem. Então deixa ele tocar, Isabela falou. Mas do jeito certo. Com você protegida, com advogado, com documento, com testemunha. Eu não tenho ninguém, Helena sussurrou. Isabela olhou para Ana Lúcia dormindo numa poltrona porque tinha ficado ali por Isabela como quem vigia um incêndio. Agora você tem, Isabela disse. Você tem um filho. Você tem um irmão. Você tem uma enfermeira. Você tem uma professora que não tem medo de homem rico. E você tem uma garçonete tímida que cansou. Helena respirou fundo. Se eu aparecer, ele vai me chamar de louca. Isabela respondeu com uma firmeza que ela mesma não sabia que tinha. Então a gente aparece com exame, laudo, foto, registro e com você falando com clareza. E se ele tentar te chamar de louca, a gente pergunta por que ele teve tanto trabalho para te trancar. Helena ficou em silêncio por longos segundos. Eu encontro vocês, ela disse, mas num lugar público, com gente e com polícia. Isabela sentiu o corpo relaxar como se tivesse sobrevivido a uma queda. Combinado. 2 dias depois, num prédio do Ministério Público, com segurança na porta e corredor cheio de gente comum, Helena apareceu. Isabela reconheceu ela antes de tudo pela forma como ela segurava a bolsa, forte demais, como se a bolsa fosse um escudo. Helena era mais magra do que uma foto antiga que Roberto mostrou, e parecia mais velha do que devia. O olhar dela não tinha calma, tinha vigília. Quando viu Isabela, Helena parou, como se estivesse tentando decidir se aquilo era seguro. Isabela deu um passo pequeno e disse, eu não vou tocar em você. E sorriu leve. Só quero que você saiba que eu acredito. Helena fechou os olhos por um segundo, como quem ouve água depois de anos no deserto. Roberto chegou logo depois com a cara de quem não dormia há dias. Eles se encararam como irmãos que carregam a mesma culpa por caminhos diferentes. Não houve abraço grande, só mãos rápidas e um olhar que dizia, você ainda está aqui. Larissa estava com eles e um promotor os recebeu com uma equipe pequena. Tudo era sério demais para virar história de internet. E isso era bom. Dante era forte no barulho, mas o papel também tem poder. Helena contou. Não contou como quem quer vingança. Contou como quem quer respirar. Falou de agressões, de controle, de ameaças, de como Dante usava a imagem pública como arma, de como um médico amigo assinou um relatório dizendo que ela tinha surto, de como um advogado convenceu a família dela a não passar vergonha, de como ela foi sedada, transferida, calada. Falou do dia em que acordou numa clínica e percebeu que o filho tinha desaparecido da vida dela.
O promotor ouviu e pediu detalhes, nomes, datas. Helena tinha guardado algumas coisas. Uma foto antiga com hematoma no ombro, uma gravação curta de áudio em que a voz de Dante aparecia ao fundo dizendo: "Se você falar, você perde ele." E, principalmente, uma carta assinada por um administrador da clínica confirmando a entrada dela por interferência de terceiros. Uma carta que ela não deveria ter conseguido, mas conseguiu porque alguém lá dentro teve pena. Isabela ficou quieta. Sentiu com clareza que a timidez dela era útil ali. Ela não precisava ser estrela. Ela precisava ser constante. O promotor entrou com pedido de medida protetiva para Helena, busca e apreensão de documentos da clínica e uma avaliação urgente da situação de Guilherme. Com documentos em mãos, a história deixava de ser uma garçonete acusando um milionário e virava um padrão documentado. Dante reagiu como sempre, com velocidade e crueldade. No mesmo dia, um vídeo apareceu vazado com Isabela no estacionamento, editado com legenda insinuando tráfico. Um perfil anônimo publicou o endereço antigo dela. Mensagens diziam que iam buscar a criança de volta do sequestrador. Só que, dessa vez, Isabela não estava sozinha. Ana Lúcia organizou uma rede. Ex-alunos surdos, intérpretes, ativistas, gente que já tinha visto poder esmagar crianças. Eles não tinham dinheiro como Dante, mas tinham volume. E volume na internet é uma forma de força. A virada veio quando Roberto fez algo que ele tinha evitado por anos. Procurou um jornalista investigativo que ele conhecia do tempo de faculdade. Não era portal de fofoca, era reportagem longa, com checagem, com documentos. A condição do jornalista foi simples. Se eu publicar, tem que ter prova robusta, porque eu vou comprar uma guerra. Eles entregaram. A matéria saiu numa manhã de domingo e não trazia o nome de Isabela no título. Trazia o nome que Dante mais temia ver associado a crime, o dele. A reportagem mostrava o caminho da clínica, os documentos, o áudio, depoimentos de funcionários e um detalhe que amarrava tudo. A holding de Dante tinha contratos indiretos com fornecedores do hospital e com a empresa de segurança da clínica. Não era a prova final de tudo, mas era fio suficiente para puxar o novelo em público. A internet mudou de humor, como sempre muda. Rápido, covarde, intensa. Quem ontem xingava Isabela hoje dizia: "Eu sempre desconfiei desse bilionário." O ódio troca de alvo sem pedir desculpa. Dante tentou um pronunciamento. Sentou numa cadeira de couro, fundo neutro, e falou com aquela voz treinada: "Estou sendo vítima de uma campanha." Só que dessa vez havia uma coisa que discurso não engolia: a imagem do pulso de Isabela marcado e o áudio de Helena. A justiça também se moveu mais rápido. Não por bondade, mas porque o caso ficou grande demais para ser abafado sem custo. Guilherme foi ouvido por uma assistente social, com intérprete de Libras, num ambiente seguro. Pela primeira vez, ele não precisou de Isabela para ser entendido. E aquilo, para Isabela, foi uma vitória silenciosa. O objetivo nunca foi ser necessária, foi abrir a porta. Ele contou do jeito dele, com sinais ainda limitados, com escrita, com pausas. Contou sobre o medo, contou sobre a frase da foto, contou sobre a mãe, contou sobre o "não ouço o sorriso". E quando perguntaram com quem ele queria ficar, Guilherme não apontou para Isabela. Ele apontou para a foto de Helena que Larissa tinha levado. Minha mãe. O encontro aconteceu numa sala simples, sem glamour, com brinquedos velhos e uma mesa de madeira. Helena entrou tremendo. Guilherme estava sentado, pequeno demais naquela cadeira. Quando viu a mãe, ele não correu. Ele ficou imóvel, como se o corpo dele não soubesse se podia acreditar. Helena se aproximou devagar e, antes de tentar abraçar, levantou as mãos. Tinha aprendido Libras escondida nos últimos meses, com vídeos, com uma vizinha que conhecia sinais com desespero e amor. Ela sinalizou uma frase que saiu torta, mas honesta. Eu, aqui, desculpa, eu te amo. Guilherme olhou para as mãos dela como se estivesse lendo o mundo. E então ele fez o sinal de mãe do jeito dele. Imperfeito, mas real. Helena chorou. Guilherme também. E quando se abraçaram, não foi abraço de filme. Foi um abraço duro, como quem segura algo que o mundo tentou roubar. Do lado de fora, Isabela esperou no corredor com Ana Lúcia. A professora não disse nada por um tempo, só ficou ao lado dela como quem sabe que presença é linguagem.
Isabela olhou para as próprias mãos, lembrando da noite no restaurante. Eu não fiz nada demais. Isabela sussurrou como se tentasse diminuir para não doer. Ana Lúcia respondeu. Você fez o que quase ninguém faz. Você ouviu. Dante não foi preso naquele dia. Homens como Dante raramente caem com velocidade. Eles caem por etapas. Primeiro os contratos, depois os amigos, depois os funcionários, depois a imagem. Vieram investigações, vieram buscas, vieram processos. A holding dele perdeu parceiros. Um conselho administrativo pediu afastamento temporário. Ele ainda tinha dinheiro, mas dinheiro sem confiança vira um castelo com as portas abertas. Ele tentou contato com Isabela mais uma vez. Mandou mensagem de um número novo. Você quer quanto? Isabela ficou olhando a tela por longos segundos. O instinto de sobrevivência dela gritou, pega e some. O instinto de justiça respondeu, se você pegar, ele compra seu silêncio e compra a próxima vítima. Ela apagou a mensagem. Na semana seguinte, com medida protetiva, Helena e Guilherme se mudaram para um lugar seguro, endereço sigiloso. Roberto assumiu a proteção deles como podia. Larissa seguiu acompanhando por causa do hospital. Ana Lúcia ajudou Guilherme a entrar numa escola com acessibilidade e intérprete. E Isabela perdeu o emprego, sim, perdeu a rotina, perdeu a sensação de invisibilidade, que por mais triste que fosse, era segura. Mas ganhou uma coisa estranha, um tipo de nome. Um nome ligado a um ato. Uma ONG de acessibilidade convidou Isabela para trabalhar como mediadora comunitária, ajudando famílias a acessar Libras, escola, direitos. Não era riqueza, era sentido. E pela primeira vez, ela não se sentiu garçonete tímida. Ela se sentiu alguém. Meses depois, num evento pequeno numa escola, Guilherme subiu num palco improvisado com outras crianças. Não tinha microfone para ele, mas tinha intérprete, tinha cartazes. Tinha pais batendo palma do jeito surdo, com as mãos no ar, vibrando. Guilherme fez um pequeno discurso em Libras, ensaiado, olhando para o público com coragem aprendida a duras penas. A intérprete falou em voz alta para os ouvintes. Eu achei que eu era defeito. Agora eu sei que eu só falava uma língua diferente. Isabela estava na plateia. Helena estava ao lado, segurando a mão do filho com firmeza, como se dissesse ao mundo que ninguém mais arrancaria aquilo dela. No fim, Guilherme desceu do palco e foi até Isabela. Ele olhou para ela com aquele mesmo olhar da primeira noite, só que sem pânico. Ele levantou as mãos e sinalizou com clareza maior agora. Você voltou. Isabela sentiu o peito apertar e respondeu em Libras. Eu prometi. Guilherme sorriu. E dessa vez Isabela pensou, ele não precisava ouvir o sorriso, porque ele podia ver, podia sentir, podia viver. Do lado de fora a cidade continuava com seus barulhos e suas mentiras. Mas dentro daquela escola havia uma verdade simples, que dinheiro nenhum comprava. Quando alguém aprende a ouvir de outro jeito, ninguém consegue apagar essa voz de novo. E foi assim que a zombaria do milionário virou a própria queda. Ele mandou, fale com meu filho surdo. Achou que seria humilhação, achou que seria espetáculo. Só que a garçonete tímida falou, e quando falou, abriu uma porta que ele passou a vida inteira tentando manter trancada.